No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito da couve-flor. Será que ela realmente faz mal para quem possui diagnóstico de diabetes? Falaremos também a respeito da rapadura. O pré-diabético pode consumir rapadura sem maiores problemas? E também falaremos a respeito de uma receita low carb de cocada. Será que é uma opção para o diabético? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, é verdade que a couve-flor faz mal para quem tem diabetes tipo 2? E a resposta é que de maneira alguma a couve-flor fará mal para quem tem diagnóstico de diabetes, a não ser que o paciente tenha alguma alergia referente ao consumo da couve-flor, pois de resto é um excelente aliado de quem possui diagnóstico de diabetes, pois possui fibras, possui volume, ou seja, vai dar volume quando você for consumir em uma refeição. É saborosa se você temperar direitinho e é um super aliado porque vai ajudar a baixar a sua glicose devido à presença de fibras, como eu já mencionei, e também vai te dar saciedade. Então, enquanto você fica cada vez mais saciado, você tende a comer menos porcarias, entre aspas, né? Ou seja, um bolo, um chocolate e assim por diante, e assim você consegue controlar melhor a sua glicose. Inclusive, eu vou deixar aqui agora uma receita que faz parte do meu programa Low Carb para diabéticos de arroz de couve-flor. Pegue essa receita, comece a incluir aí na sua rotina, troque o arroz branco por essa receita, pois eu tenho certeza que os resultados de controle da sua glicose vão melhorar muito. E se você quer fazer parte do meu programa Low Carb para diabéticos, eu vou deixar o link na descrição. Será um enorme prazer ter você conosco. Então, respondendo a pergunta, couve-flor não faz mal para quem possui diagnóstico de diabetes. Pode consumir todos os dias, inclusive, junto de um arroz de couve-flor ou para poder complementar um prato com uma proteína, com outros legumes, verduras, com boas fontes de gordura, um pouquinho de feijão, fica uma delícia. Então você pode utilizar sem maiores problemas, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, pré-diabético pode comer rapadura? E a resposta é que não, infelizmente o pré-diabético, diabético tipo 2 não podem comer rapadura, porque ela é basicamente açúcar e esse açúcar vai causar um pico de glicemia rapidamente na sua corrente sanguínea porque possui um índice glicêmico muito elevado, ou seja, é comer um pedaço de rapadura que a sua glicose pode subir para 150, 160, 170, 180 e assim por diante. Então, para o pré-diabético ou diabético tipo 2, não é indicado, principalmente para o pré-diabético. Por quê? Porque se o pré-diabético ainda não entende que precisa fazer mudanças na alimentação para poder melhorar o controle da glicose, consumir a rapadura só vai aumentando a glicose, vai aumentando a resistência à insulina, vai dificultando o tratamento e pode acabar facilitando para que o paciente tenha um diagnóstico de diabetes tipo 2 em um futuro breve. Então, muitas pessoas acabam pecando nisso. Recebe um diagnóstico de pré-diabetes que muitos falam que não existe e, por receber um diagnóstico de pré-diabetes, eles acabam ficando
mais tranquilos, entre aspas, ou seja, não preocupa com alimentação, não começa a praticar atividade física, acabam ganhando peso corporal e a glicose só vai aumentando, a resistência à insulina só vai aumentando, o que vai favorecendo o aparecimento de um diagnóstico de diabetes tipo 2, futuramente a utilização de medicamentos e, se não continuar cuidando, o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Então, para você que é pré-diabético, aqui vai uma dica de ouro. Comece a mudar os seus hábitos a partir de agora. Melhorar a alimentação, ou seja, cortar excessos de carboidratos, principalmente refinados, de rápida absorção, como a rapadura, comer mais proteínas, comer mais legumes, verduras, folhas verdes, boas fontes de gordura, começar a praticar uma atividade física, como por exemplo uma caminhada, como a musculação, como por exemplo também uma hidroginástica, uma luta, uma corrida, uma bike, e também ficar atento ao seu peso corporal. Por quê? Porque quanto maior o seu peso corporal, maior será a resistência à insulina, mais difícil ficará o tratamento para poder reduzir a sua glicose e assim evitar um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, respondendo a pergunta, pré-diabético ou diabético tipo 2 não devem comer rapadura, devem deixar de lado, se possível, nem tem em casa, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, cocada de coco feito com leite em pó e adoçada com xilitol, pré-diabético pode comer? E a resposta é que sim, desde que você coma com moderação, porque a cocada comum ela é rica em carboidrato, em açúcares e que vai causar aumento da sua glicemia. Mas essa receita que você passou aí é nada mais, nada menos que uma receita low carb, onde você restringe a quantidade de carboidratos que tem na receita e vai comer também um doce. Inclusive, é uma excelente dica de sobremesa para quem possui pré-diabetes ou diabetes. Porém, a grande chave, o grande segredo é evite consumir em excesso. Então, você pode utilizar o coco ralado, utilizar o leite em pó, o xilitol e fazer a sua cocada sem maiores problemas. Mas lembre-se, não inclua nenhum tipo de açúcar a essa receita. Açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de confeiteiro, açúcar de maçã e assim por diante. Por quê? Porque açúcar é açúcar, independentemente do tipo que seja. Então, essa receita de cocada low carb é bem-vinda, de maneira controlada, de maneira inteligente. Você pode comer aí, por exemplo, algumas unidades durante a sua semana. Não exagere, porque o seu paladar pode acabar pedindo mais e isso pode ser um prato cheio para que você saia da sua rotina alimentar que você tanto lutou para mudar, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para dessa forma falar de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada e ensinar você os melhores caminhos para poder tratar um diagnóstico de diabetes. Tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de alimentação, a respeito de sobremesa para diabetes, a respeito de rapadura, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook,
no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e passa a espalhar para cada vez mais pessoas que estão interessadas em mudar de vida em relação ao tratamento do diagnóstico de diabetes. Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe uma nota de 0 a 10. Qual a nota esse vídeo recebe por sua parte, pois assim eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final e através da sua nota eu vou manejando os temas e assim vocês vão aprendendo cada vez mais, tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal, aprendendo mais sobre alimentação, sobre tratamento, sobre diabetes, sobre como controlar melhor a glicose e sobre como você pode ganhar cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.